Se crianças fossem abandonadas em uma ilha deserta, com o tempo elas acreditariam em Deus ou seriam ateias? Assista e descubra. Recentemente, o site da revista Super Interessante publicou a seguinte matéria: o cérebro nasce programado para acreditar em um tipo de Deus e a fé não é opção pessoal nem chamado divino, é uma tendência biológica que se desenvolveu ao longo de milhares de anos de evolução. Essa ideia que desagrada a crentes e ateus e é uma das teorias mais polêmicas entre os cientistas parece ter sido finalmente comprovada por um estudo realizado por pesquisadores do Instituto de Saúde dos Estados Unidos. Eles monitoraram o cérebro de pessoas religiosas e descobriram que, quando elas pensam em Deus, ativam os mesmos neurônios que todo mundo, crente ou não, usa para formar a chamada teoria da mente, a capacidade de entender o que outras pessoas estão sentindo e simpatizar com elas. E essa habilidade é primordial para as relações humanas. A revista diz ainda que quando o ser humano começou a formar sociedades complexas, quem tinha o cérebro mais crente se dava melhor, pois além de acreditar em mitos, também era mais sociável. E isso ajudaria a explicar por que hoje, mesmo com todos os avanços da ciência, a crença no sobrenatural ainda é tão forte. Acreditar está no nosso DNA. Segundo o psicólogo Justin Barrett, da Universidade de Oxford, se um grupo de crianças fosse deixado numa ilha deserta, elas acabariam se tornando religiosas. Para ele, as pessoas não escolhem acreditar ou não, elas já nascem acreditando. Aspas. As crianças são propensas a acreditar na criação divina. Já a ideia de evolução não é natural para elas. É como se você saísse de fábrica com o cérebro crédulo e só conseguisse transformá-lo em cético depois de um tempo. Note o desespero ateu e darwinista para reconhecer o óbvio. Fomos criados para crer e identificar intuitivamente aquilo que também deveria ser óbvio, ou seja, que se existe informação, existe uma fonte informante. Se existem leis, existe um legislador. Se existe vida, existe um doador da vida, afinal, vida só provém de vida. Se existe algo, é porque alguém o fez, afinal, do nada, nada provém. Tempo, espaço, matéria e informação jamais poderiam aparecer do nada. Negar essas obviedades é um esforço que vai contra a natureza e a lógica e que deve ser reafirmado constantemente. Daí, porque muitos ateus dizem não crer em Deus, mas vivem incomodados com a ideia de Deus, necessitando repetir para si mesmos e para os outros que Deus não existe. Se não existe, por que se incomodar com isso? A Bíblia e a ciência respondem: fomos criados para crer, está em nosso DNA, está em nosso íntimo. Portanto, as evidências estão dentro e fora de nós. A vida só faz realmente sentido quando se dá atenção a esse componente espiritual da natureza humana. Como os darwinistas não conseguem negar essa realidade, o jeito é usar o próprio darwinismo para tentar explicá-la. E o resultado é uma explicação estapafúrdia. Evoluímos para crer porque a crença nos é vantajosa na sobrevivência. Quem crê vive mais e melhor. Então, essa característica foi selecionada para a nossa espécie. Dá para acreditar nisso? Claro que não. Afinal, mesmo sendo crente, não deixo de ser cético.